tem alguns exemplares ali atrás. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus estava orando em um certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos como evangelizar. Senhor, ensina-nos a discipular. Senhor, ensina-nos como fazer ação social. Senhor, ensina-nos como que organiza a igreja. Você sabia que um pedido pode revelar o seu coração? Imagina se o Senhor aparecesse para você como Ele apareceu para Salomão e falasse: me pede o que você quer. Os discípulos fizeram o pedido mais sábio de todos: ensina-nos como que eu conecto com Deus. Se eu conectar com Deus, então toda a minha vida vai viver ao redor de Deus. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Deus em carne. Eles viram Deus curando, mas eles não falaram: ensina-nos como que cura. Eles viram a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra encarnada. Quando Ele andava com os discípulos no caminho de Emaús, diz que Jesus ensinava sobre Ele mesmo usando a Bíblia, usando a lei, os salmos e os profetas. Era Deus pregando Deus. Será que tinha unção? Imagina Jesus pregando o Sermão do Monte. Talvez eu, como pregador, iria dizer: Senhor, ensina-me a pregar. Ensina-me como que prega, Senhor. Ensina-me como que faz o ministério acontecer. Ensina-me como que faz ser um bom pai, um bom marido. Todos esses são pedidos nobres, mas eles não são essenciais. Eles não são primários. Porque o que move a vida do ser humano é que o ser humano foi criado com um design. O seu design interior é para encaixar junto com Deus de Gênesis 1. Eclesiastes 3:11 diz que dentro do ser humano Ele colocou a eternidade, seja o homem crente ou não crente. Não é eternidade no sentido de céu, é eternidade no sentido de um vazio que nunca vai acabar, que só pode acabar quando Deus encaixar o seu vazio. E mesmo quando Deus encaixa o seu vazio, você vai conhecer um dia em que você vai dizer: eu estou totalmente pleno. Porque mesmo que você encontre quem Deus é, você vai passar a eternidade inteira conhecendo quem Ele é. E nunca vai chegar um fim que você vai falar: completei. O problema é a definição das palavras no nosso dia. Nós estamos tão viciados e centrados em nós mesmos, que a maioria das pregações que a gente escuta na igreja tem a ver com resolver o problema da sua vida. Talvez você veja aqui hoje tentando resolver um problema da sua vida. Talvez você tenha problemas que eu nem imagino que você tenha. E normalmente, nós estamos sempre tentando solucionar o problema dos homens com coisas dos homens. E por isso a gente vai de mal a pior. E aí nós definimos as palavras de acordo com o homem no centro. Até aquilo que era para trazer comunhão com Deus se tornou um meio e não um fim. Quantos estão comigo aqui? Então, quando a gente ouve a palavra oração, muita coisa vem na cabeça. E normalmente coisas que não são bíblicas. Então oração para 70% da igreja significa
petições pessoais. Então, quando nós falamos, vamos ter uma reunião de oração, 70% do povo evangelical vai dizer, nós vamos para uma reunião, onde nós vamos orar por uma porta de emprego, nós vamos fazer uma campanha de 7 dias para um carro novo, para sair das dívidas. Quantos já viram isso em algum lugar? Só no Rio de Janeiro que tem, aqui não tem. Existe petição pessoal na Bíblia? Sim. A Bíblia fala para a gente fazer nossas necessidades conhecidas diante de Deus. Mas uma vida de oração sustentável não pode ser baseada em apenas pedir coisas a Deus. Ela é só uma pequena parte da sua vida de oração. E não é a parte que te sustenta por anos orando. Eu quero te dar uma visão para a vida toda. Eu não quero te dar uma visão para você ter uma semana de oração. Eu quero te dar uma visão para que quando você tiver com 90 anos, sua Bíblia é bem velhinha, você vai estar amando Jesus mais do que antes. Uma vez eu ouvi que o filho do Kenneth Hagin saiu para uma conferência de 3 dias. Quando ele saiu, o pai estava numa cadeira de balanço orando em línguas. Ele voltou no 3º dia e o pai estava no mesmo lugar. Ele entrou e falou, mãe, o que aconteceu com o papai? Ele está ali há 3 dias orando. Vamos lá, alguém. Eu quero te dar uma visão para toda a vida. Se você tiver um relacionamento com a sua esposa ou com alguém que você ama, e você só se aproxima dessa pessoa para pedir, você acha que ia ser um bom relacionamento? Eu tenho certeza que não. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E você nunca pergunta o que a pessoa está sentindo. Você nunca se preocupa com o que ela está passando. Você só chega perto dela para exigir coisas. Seu relacionamento ia quebrar. Ei, amor, lava minha roupa. Ei, amor, me dá comida. Ei, amor, me dá aquilo outro. Isso é relacionamento baseado em usar o outro. Nós queremos usar Deus. Nós queremos usar Deus para o nosso benefício. Nós queremos usar Deus para construir a nossa vidinha. Nós queremos usar Deus para todas as coisas. Mas Deus te fez para um propósito. Deus fez você para o propósito da sua própria glória. E o homem se torna cada vez mais satisfeito na medida que glorifica quem Deus é. Porque você foi feito. Não é que Deus está carente. Ei, me dê glória, me dê glória. Nossa, eu preciso de palavra de afirmação. Deus está com baixa estima. Não, é porque Ele sabe que na medida que você o glorifica, você se torna satisfeito. Porque você foi feito para isso. Então muitas pessoas pensam que oração tem a ver com ficar pedindo coisas a Deus. 30% dos seres evangélicos, quando fala oração, a primeira coisa que vem na mente deles é guerra espiritual. Você já conheceu alguém assim? 2 ou 3 só. Só no Rio de Janeiro tem essa galera. Aqui ninguém faz guerra espiritual. Normalmente essas pessoas são rabugentas, cismadas, e elas gostam muito de ver o demônio em tudo. Tudo é do demônio. O Mickey é do demônio. A Coca-Cola é do demônio, se bem que é um pouco, né? É meio a meio. Estou brincando. A zero é um pouco de Deus. Mas o McDonald's com batata frita é um pouco do demônio. Mas elas são cismadas e elas olham o demônio em tudo. E elas vivem guerreando com o inimigo. Elas citam o nome dos demônios. Elas têm uma espécie de hierarquia demoníaca. E eles ficam a vida inteira centrado nisso. Só que a Bíblia
quando fala de batalha espiritual, e existe batalha espiritual, ok? Eu não estou dizendo que não existe, eu só estou dizendo que o jeito que se faz, na maioria do caso desses 30% não é bíblico. Teve um homem que fez batalha espiritual, Daniel. A Bíblia diz que Daniel ficou 21 dias jejuando, e ele entrou diante de Deus. E a única coisa que Daniel fez não foi repreender nenhum principado, não foi repreender nenhum demônio no ar, não foi repreender nenhum demônio na estátua. Daniel confessou os seus pecados diante de Deus. Se você quer vencer batalha espiritual, quantos querem vencer o inimigo? Obedeça a Deus. Ele estava ali diante de Deus se humilhando e confessando os pecados dele e de Israel. Enquanto ele se arrependia e se humilhava diante de Deus em jejum, o Senhor enviou o anjo Gabriel para liberar para ele revelações que tinham a ver com Israel sair do cativeiro, mas tinha a ver com o fim dos tempos, com coisas que vão ainda acontecer. Então Gabriel veio para dar revelação a Daniel, só que o principado persa, uma figura demoníaca, impediu Gabriel de liberar a revelação. E Gabriel, ele é um arcanjo que não é muito de briga. Ele é das telecomunicações. Você vai ver sempre Gabriel trazendo uma mensagem. Quando Daniel começou a se dedicar à oração, então Deus enviou o arcanjo do UFC, Miguel. Miguel é o cara da briga. E o arcanjo Miguel veio e deslocou o principado persa, de maneira que Israel foi libertado do cativeiro, e o rei na época era um rei persa. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Porque principados e potestades não possuem corpos, eles influenciam autoridades. Por isso a mesma palavra para principado é a mesma palavra para governantes. Então, nesse estado, existe uma influência de um principado de corrupção. Mas você não vai derrubar ele tacando pedra nele. Você vai derrubar ele se humilhando diante de Deus. E se tornando a igreja que Ele quer, se tornando íntimo de Deus. E na medida que você foca em Deus, Deus põe o cão para correr. Não adianta ficar reclamando dos governantes. Paulo disse: antes de tudo, façam-se intercessões pelos governadores, pelos líderes. E aí Deus sim vai decidir o que faz com eles, se os converte ou se os mata. Nós não oramos para matar, nós oramos para Deus fazer justiça. Quando a igreja estava sendo perseguida por um governante chamado Herodes, diz que a igreja estava em lugar de oração, e Deus enviou um anjo e julgou Herodes, porque a sua intercessão move os anjos. Mas a batalha espiritual precisa ser centrada em Deus. Todas as vezes que os apóstolos iam orar, eles começavam dizendo: Abba, Pai. Paulo gasta o seu vocabulário expandindo o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Ele dizia: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, vos dê um espírito de sabedoria e conhecimento. Eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toma todo o nome de toda a família na terra, para que eles sejam enraizados em amor. As orações apostólicas são centradas no caráter da paternidade de Deus. E agora você vai ficar chocado. A única vez que Paulo ora pelos perdidos é em Romanos 10, quando ele ora por Israel. O restante das orações apostólicas é Paulo orando para que a igreja tivesse o conhecimento de Deus. Ele não pede para remover tribulação, ele não pede para remover dificuldade, ele fala: eu oro para que tenham pleno, o total conhecimento de Deus. Porque Paulo sabia que se a igreja conhecesse quem era o Deus dela, ela iria transformar o mundo inteiro. Quanto tempo nós estamos gastando no lugar de oração para conhecer quem Deus é? Quanto tempo individualmente você está indo para o lugar de oração
para buscar a revelação de quem Deus é. Por isso que 10% da igreja, eu estou sendo muito generoso, quando eu falo oração, ela entende contemplação. Essa palavra parece tipo assim, é de comer? O que é contemplação? A gente cantou que enquanto a gente contempla Ele, nós queimamos. Porque é isso que acontece. Tudo o que olha para Deus, todos que olham para Ele, queimam. Diante do trono de Deus tem seres viventes, serafins, são anjos de fogo. Sabe por que eles estão queimando? Porque eles são cheios de olhos. E quando eles viram, tem também olho atrás. E eles estão olhando para aquele que queima, que está no trono, o Deus que é fogo consumidor. Diante do trono tem 7 tochas de fogo. Diante do trono tem um mar de fogo. Tudo que olha para Deus queima. Quando contemplamos Ele, queimamos. Esse foi o desejo máximo de Davi na sua vida. Ele disse, uma coisa só eu peço ao Senhor. Um homem muito ocupado. Um rei de uma nação cercado por inimigos. Ele disse, eu não tenho muitas coisas. Eu quero uma coisa na minha vida. Olhar para Deus. E estudar a sua beleza. E a gente canta, beleza de Deus, beleza de Deus, beleza de Deus. Mas o que é a beleza de Deus? Como que eu acho esse lugar? Onde eu encontro a beleza de Deus? Você encontra a beleza de Deus estudando quem Deus é. Por exemplo, como pode Deus ser graça e ao mesmo tempo ser juiz? Como pode Deus ser amor e ao mesmo tempo santidade? Agora vamos lá. Como pode Deus perdoar os pecados que você nem cometeu? A cruz não perdoou o seu pecado do passado apenas. A cruz perdoou que você ainda vai pecar. Tem gente que acha que choca Deus com o pecado. Tipo assim, nossa, Deus assim fala, nossa, eu não sabia que você conseguia isso. Estou estupefato. Não, Ele é onisciente. Ele está vendo lá na frente. Dá uma bugada na mente? Então, isso é ficar chocado com a beleza de Deus. E quanto mais você nutre a sua vida de oração com os atributos dEle, mais você vai saber quem é Ele. E mais você vai ficar fascinado com Ele. Então não é uma coisa que está longe, não está em um lugar abstrato, está aqui. Leia os evangelhos e veja Jesus sendo extremamente exigente e extremamente misericordioso. E buga a tua mente. Você vai ver Jesus falando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não ame seu pai e sua mãe mais do que a mim. Mas ao mesmo tempo ele se dobra e toca em um leproso. Ao mesmo tempo ele gasta tempo com as prostitutas. Ao mesmo tempo ele vai nos lugares mais baixos. E você já parou para pensar? O Deus que criou todas as coisas parou para dar atenção a um mendigo. Bartimeu gritava, Yeshua! E o Deus de Gênesis 1 para dar atenção a um morador de rua. Percebe? Estamos meditando coletivamente. Isso é contemplação. Quantos estão imaginando o que eu estou falando enquanto eu falo? Uau, vocês contemplaram. Não está longe. A contemplação começa com a meditação. Quando eu pego pequenos trechos da Bíblia que saltam aos meus olhos e eu rumino. Eu penso sobre ele. Eu imagino o que eu estou lendo. Então eu começo a ser transformado. O apóstolo Paulo disse isso, que contemplando o Senhor como um espelho,
somos transformados, diga comigo, de glória em glória. Por que não estamos sendo transformados? Porque não estamos contemplando. E olha o que Paulo está dizendo, contemplando como um espelho. O espelho na época de Paulo era um bronze polido, turvo. Não existia espelho como nos nossos dias. Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que você contemple turvamente, você é transformado de glória em glória. Ainda que a sua visão esteja turva pela dor, turva pela incredulidade, turva pelos desafios, um pouquinho que você para olhar para Ele, de glória em glória. Nós precisamos conectar o que a gente está cantando com a Bíblia. Quero te ver, quero te tocar, quero te... Como que eu vejo Deus? Não é uma visão, pode ser uma visão tipo mística, assim, vi Jesus, mas é olhando para a palavra, é lendo a palavra. Por exemplo, a Bíblia fala sobre teofanias. O que é uma teofania? É quando Deus se manifesta através de um evento da natureza. Por exemplo, no Sinai, Deus se manifestou por meio de relâmpagos e trovões. As teofanias são retratos de como Deus é. Ele apareceu numa sarça que queimava e não consumia. Ele apareceu numa nuvem, numa grande tempestade. Imagina, foi isso que Moisés viu. Moisés viu o trono, Ezequiel viu o trono, e ao redor do trono tinha tempestade, relâmpagos e trovões. João viu a mesma coisa em Apocalipse 4. Hoje você também pode ver. Cada pessoa aqui, da mais simples à mais estudada, pode ver Deus. Por isso que Paulo fala o seguinte: Pai, eu oro para que abram os olhos. Diga, olhos. Isso está no plural ou no singular? Ih, bugou, hein? Faltou aula de português. Olhos está no plural. Porque dentro de você existem milhares de olhos. Olhos fala da faculdade de conhecimento interno que o ser humano tem. Por isso que os seres viventes estão ao redor do trono, olhando para Deus. São as faculdades de conhecimento. Enquanto eles olham para Deus, eles têm uma revelação do atributo de Deus. E eles dizem, santo! Porque uma faceta da santidade de Deus entrou dentro daqueles seres. E eles correspondem dizendo, tu és santo, porque nós vimos que você é. Santidade não é só o contrário do impuro, porque Deus é santo antes de existir o pecado. Santidade significa beleza simétrica. O que os seres viventes estão dizendo, não tem ninguém igual a você, Deus. Não há outro como tu. Semelhante ao Senhor não há. E eu estou vendo isso. João está usando palavras humanas para descrever a beleza de Deus. Ele disse, aquele que está sentado no trono parece uma pedra translúcida, um brilho fascinante como uma esmeralda. E ao redor do trono tem relâmpagos e trovões e um mar de cristal. Imagina, não tem rave que ganhe, meu amigo. É um show de pirotecnia celestial. E depois eles dão uma volta no trono e eles têm uma nova revelação. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tu és eterno, Senhor, e você não foi criado. E eles dão mais um loop ao redor do trono. Tu criastes todas as coisas, e por meio da tua voz todas as coisas vieram a existir. O atributo dele como Criador. Adoração não é cantar as músicas que o Abner cantou. Adoração é uma resposta que a gente dá à revelação que a gente teve de quem Deus é. Por isso, na sala do trono, a adoração é uma resposta do que os seres viventes estão vendo. Eles olham e respondem. Eles olham e respondem.
Eles olham e respondem. Não existe adoração sem teologia. Ah, pastor, eu não quero fazer teologia. Não é teologia tipo essa teologia que tem aí. A palavra teologia significa o estudo de quem Deus é. Todos nós somos chamados para fazer teologia. Todos nós somos chamados para abrir a Bíblia, estudar quem Deus é. O que Ele sente, o que Ele pensa. Foi isso que Davi fez. Eu vou gastar minha vida estudando o que Deus sente. Agora, se Deus chamou Davi de um homem segundo o coração de Deus, sabe o que significa? Que qualquer um nessa sala pode ser. Porque Davi, eu não escolheria ele com esse título. Talvez Daniel, talvez Abraão. Eu não escolher um assassino, adúltero. Eu não, porque eu sou religioso. Mas como Deus não é evangélico, Ele não joga nas suas regras. Então ele olha um cara que planeja o assassinato de alguém fiel e ele fala, segundo os meus sentimentos. Olha o burburinho. Manda um e-mail para o céu, para o saque. Dá uma denunciada. Por quê? Davi não começou a ser um homem segundo o coração de Deus quando ele era um rei. Quando ele escreve o Salmo 27, onde está uma coisa pedir ao Senhor, se você voltar atrás, alguns versículos, ele está escrevendo isso num contexto de guerra. Ele está sendo perseguido, ele está debaixo de pressão. Alguma coisa está acontecendo muito ruim e ele fala, eu quero fazer uma coisa só. Seja no caos, seja na bênção, seja nas trevas, seja na luz, não importa. Cara, Davi caiu em adultério e ele foi jejuar. Você comete um pecado muito menor e se afasta. Quando ele falhava, ele corria para perto de Deus. Ele falhou quando ele fez o censo. E o Senhor falou, o que você quer, Davi? Você quer praga? Você quer cair nas mãos dos seus inimigos? Ou nas minhas mãos? Ele falou, com certeza nas suas, Deus. Os homens não vão me poupar, o povo vai sofrer, não tem nada a ver com isso. Então eu quero que você me julgue. Me julga, Senhor. Porque eu sei que a sua misericórdia não tem fim. O estudo das emoções de Deus define a forma como nós vamos viver. Então Davi descobriu que Deus tinha desejo por ele, mesmo quando ele estava fraco, mesmo quando ele estava em pecado. Amar a Deus e crer que Deus nos ama quando você está jejuando, orando e lendo a Bíblia é fácil. Mas e aquele dia que você está esgotado, deitado na poltrona, descabelada, louça, trabalho, e-mails para responder, você não consegue nem abrir a Bíblia, você continua crendo que Deus te ama? Ou Deus mudou? Ou Deus muda os sentimentos dele de acordo com a sua performance? Davi queria contemplar isso. O que você sente por mim quando eu estou mal? Meu amigo, ninguém aguenta ficar perto de um Deus que está com uma prancheta na mão, checando tudo que você faz de errado. Com isso eu não estou dizendo que Deus não trata com os nossos pecados. Ele o faz. Mas cada palmada dele no seu bumbum serve para trazer você para perto da santidade dele. Porque ele só disciplina quem é filho. Mas as emoções dele são de intenso amor e paixão por você. E Davi descobriu isso. Nós usamos muitos métodos para as pessoas ficarem firmes. A gente diz que elas precisam ter cuidado, porque senão elas vão para o inferno. Claro, me entendam, o inferno é real. O inferno é o juízo de Deus sobre os ímpios. Isso é uma doutrina bíblica, mas não é isso que sustenta pessoas em firmeza. Nós usamos então
a apelação de que se a gente não se santificar, a gente vai perder avivamento. Então as pessoas são forçadas a serem santas sem entender o que Deus sente por elas. E elas não conseguem, sabe por quê? Você não consegue se auto-santificar. Você precisa de alguém que é santo para te santificar. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tentar fazer força é que a gente vai ter um encontro com nossa falha. E quando a gente encontrar com a nossa falha, como a gente não sabe o que Deus sente, a primeira coisa que você vai pensar é: Deus está decepcionado comigo. Quantos já se sentiram assim? Só lá no Rio de Janeiro que tem gente assim. Deus decepcionou comigo, eu não posso mais, eu não tenho mais chance. Embora santidade seja algo muito importante e arrependimento para avivamento seja, também não é um método melhor para manter as pessoas firmes em Deus. A melhor forma de entender, estar firme em Deus, é conhecer o que Ele sente, entender a graça dEle. Deixa eu te contar uma história. Uma pessoa entra na sua casa e ela mata o seu filho. E quando você entra em casa, você pega o assassino do seu filho cometendo um crime. O que essa pessoa merece? Ficou todo mundo crente agora. O que essa pessoa merece? Morte. Aí, ao invés de você matar o assassino do seu filho, você vai lá e dá a chave da casa própria para ele. Isso é graça. Graça é quando você merece o pior castigo e você ganha o melhor presente. Eu vou te dizer essa noite, Deus fez isso com você. Você merecia o fogo ardente do inferno, sem que Deus mudasse quem Ele é. Mas Ele decidiu te dar um presente. Ele imputou Cristo em você. Vamos lá, alguém. A graça é escandalosa. Ela choca a nossa mente. Por isso que Paulo fala, tem que pecar para aumentar a graça? Não! Quando você entende a graça, você fica tão chocado que você quer correr para o colo de Jesus. Você quer correr para perto, você não entende como que Ele consegue me perdoar 1000 vezes, como que Ele consegue amar essa pessoa, esse traste imprestável, que merecia o pior e ganhou o melhor. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não vê a sua vida, Ele vê o sangue do Filho dEle, e Ele diz: justificado. Foi isso que Davi fez. Ele começou a estudar o que Deus sente, contemplar o que Deus sente, contemplar os afetos de Deus, contemplar o que Ele está sentindo, não só quando eu estou andando em vitória, mas quando eu estou quebrado. Abra a sua Bíblia, meu irmão, nessa segunda-feira. Leia os evangelhos, leia a vida de Jesus, leia o livro de Salmos. Você vai encontrar Davi levando o eu dele verdadeiro para Deus. É tão chocante que eu fico chocado quando Davi diz, ele briga com Deus. Ele fala, versão atualizadíssima, tá? Deus, eu estou aqui e os ímpios prosperam. Por que está abatida a minha alma? Ele fala com ele mesmo. Alma, porque está assim, triste? Espere em Deus. Alma, espere em Deus, louve. Tem hora que ele fala assim, eu estou tão deprimido, Deus. Sabe por quê? Na contemplação, a primeira coisa que você vai encontrar é você mesmo. Você já teve um encontro com você? É muito ruim. Você vai descobrir que você não é tão bom como você pensa que é. E sabe o que é legal? É que Deus quer que você leve isso aí que você encontrou para Ele. Deus não ouve a oração do falso eu. Por isso que Davi chegava e falava, eu pequei contra ti. Eu sou isso.
Eu sou essa coisa ruim. Mas me dá de volta a alegria da salvação. O Senhor está chamando o seu povo para estudar o que ele sente. E que ele não é alguém que muda de acordo com a sua performance. Você vai falhar muitas vezes. Você vai fracassar várias vezes. Mas tem uma coisa que não vai mudar: o que Deus sente por você. E quanto mais a gente mergulhar nisso, nós vamos nos tornar mais próximos dele. E quando você se torna próximo dele, a santidade dele te invade. Eu sinto que o Senhor está nessa sala agora, quebrando a condenação, culpa, vergonha, medo. E Ele está te chamando: coloque os seus olhos em mim. Eu quero te transformar. De glória em glória. De glória em glória. Fique de pé no seu lugar.